Boa noite. Nessa apresentação, a gente vai falar sobre os relatórios dos laboratórios feitos no túnel de vento. O nosso grupo é o Dinâmicos, apresentado por Andressa, Clara, Gabriel, Leonardo, Mauro e Pedro. Para introduzir o nosso trabalho, a gente vai falar sobre o túnel de vento, né? As atividades foram todas feitas no túnel de vento subsônico AF100 da UFABC. Para a primeira atividade, o objetivo era calibrar o túnel de vento. Na segunda, estudamos a sustentação no aerofólio. E na terceira, a distribuição de pressão sobre um cilindro e o arrasto de pressão. Os objetivos da nossa atividade foram: na primeira, é a aplicação dos conhecimentos sobre o escoamento de fluidos e o efeito da camada limite. A gente também calculou a velocidade de referência, determinamos e analisamos o perfil de velocidade ao longo da sessão e analisamos a incerteza e interpretação dos gráficos. Para a segunda, os objetivos eram determinar a distribuição de pressão em volta do aerofólio, calcular a sustentação e o coeficiente de sustentação para diferentes ângulos de ataque, com a velocidade do túnel em 34 metros por segundo. E na terceira, era determinar a distribuição de pressão ao redor do cilindro, determinar a distribuição de pressão a jusante do cilindro, calcular o arrasto de pressão e comparar os resultados com a literatura existente. Os nossos trabalhos têm diferentes metodologias, porém, em todos nós tivemos que calcular e coletar as condições de pressão atmosférica e temperatura do local, em todos os dias dos laboratórios realizados. Para a primeira atividade, seguimos a seguinte metodologia. Nós posicionamos o tubo de pitot no centro da sessão de teste e, ao ligar o túnel de vento, aumentamos gradualmente a velocidade. Assim, conseguimos calcular a velocidade no túnel com a equação abaixo. Depois, analisamos os tubos separadamente, mantendo a velocidade do túnel fixa. Posicionamos o tubo de entrada na base e registramos o valor no manômetro. Repetimos o processo para diferentes posicionamentos do tubo, na sua altura. E assim conseguimos calcular a velocidade da mesma forma que usando a mesma equação anterior, porém subtraindo o raio do tubo. E assim realizamos o método para o tubo de saída também. Depois, geramos um gráfico da velocidade versus a altura do tubo e determinamos a velocidade de referência. E calculamos a incerteza dessa velocidade usando a seguinte equação. Esses foram os resultados dos gráficos das velocidades de referência em função da diferença de altura do manômetro, na entrada e na saída. A velocidade ela aumentou com o aumento da diferença de temperatura, da diferença de altura da coluna do líquido, conforme a relação esperada da equação de Bernoulli, que regia esse experimento, já que o escoamento podia ser considerado incompressível nesse túnel de vento, já que o Mach, a velocidade dele não atingia Mach maior que 0,1. Isso era esperado, conforme foi discutido, e as velocidades de referência para o tubo na entrada foram maiores em relação à saída, o que é fisicamente inconsistente devido ao fato de que o escoamento ele é acelerado na saída do túnel, né, do bocal, e ele entra, né, com uma menor área no bocal com uma velocidade menor. Então, o que era esperado era que a velocidade na saída fosse maior que a velocidade na entrada. Isso pode estar associado a erros experimentais e incertezas como a experiência do operador ou instabilidade do equipamento. Esses foram os resultados para a velocidade, né, do escoamento em função da altura da parede do pitot de entrada e de saída. Nós vemos que o perfil de velocidade encontrado tanto para o pitot de saída quanto para o de entrada foram semelhantes. A explicação é a existência da camada limite. Conforme o tubo de pitot subia, né, no túnel de vento, ele ia se afastando da camada limite e a velocidade ia aumentando até que se estabilizasse. Isso acontece porque na camada limite a gente tem os efeitos do atrito, da viscosidade, da condição térmica, do arrasto, que interferem na velocidade e no descolamento do escoamento no perfil. E essa foi a velocidade em relação à posição no túnel de vento. A gente tem a seção de teste, e conforme as posições, as distâncias das posições, a gente tinha o objetivo de encontrar a velocidade de referência no ponto onde se insere o modelo. E essa velocidade foi de 39,11 metros por segundo. Bom, já para a segunda parte,
Na segunda atividade, a gente adotou a seguinte metodologia. A gente posicionou o aerofólio em 0 graus e anotamos o valor de referência com o túnel desligado. Anotamos também o valor de pressão estática da parede. Ao ligar o túnel numa velocidade de 34 metros por segundo, nós medimos os níveis de pressão e os valores de sustentação. Com isso, conseguimos calcular a pressão estática relativa por meio de uma diferença de pressões. E realizamos uma análise gráfica. Assim, foi possível calcular a sustentação por unidade de largura, utilizando este método abaixo. E assim, conseguimos calcular o coeficiente de sustentação e repetir o procedimento para diversos outros ângulos, aumentando de 3 em 3 graus. Os gráficos resultantes para alfa igual a 0 e alfa igual a 3 estão mostrados na figura. Era esperado que a distribuição no extradorso, que é representada em azul, fosse negativa, enquanto que a distribuição no intradorso fosse positiva. Isso aconteceu em todos os gráficos, mas ainda tivemos erros associados em alguns pontos. Nós tivemos, para alfa igual a 0, alfa igual a 15 e alfa igual a 18, nós tivemos inconsistências em relação ao esperado. Esperava-se que a sustentação nesses pontos fosse próxima a zero, ou seja, a distribuição de pressão não fosse praticamente constante no extradorso e no intradorso. Isso não foi observado, possivelmente por uma instabilidade no sensor 16, incerteza associada do operador e inconstância do equipamento. Adicionalmente, nós mostramos aí na imagem os erros associados com o valor da sustentação calculado na balança e o valor de sustentação calculado na escrita aqui pela regra dos trapézios a partir dos gráficos obtidos. Esse grande erro associado ao alfa 0, 15 e 18 pode estar associado também ao uso da regra dos trapézios através do Excel. Ele pode ter gerado bastante erro, porque é uma aproximação muito grande dos trapézios, e o que não aconteceu principalmente para os ângulos 3, 6, 9 e 12, que mostrou um menor erro associado entre o valor observado na balança e o valor calculado. Com relação ao gráfico de CL versus alfa, o esperado era uma parábola com concavidade para baixo, começando em zero, partindo do zero indo até o CL máximo. Esse perfil não foi observado na prática, ainda que tenha sido observado uma pequena a parábola aqui para o ângulo de 15 graus, o que é inconsistente, já que esse seria o ângulo de stall da aeronave e seria impossível o CL máximo estar nesse ângulo de stall. Bom, para a atividade 3, adotamos duas metodologias, dividimos em duas partes, sendo a primeira a determinação da distribuição de pressão em volta do cilindro e a segunda a definição da distribuição de pressão ajusante do cilindro para o cálculo do coeficiente de arrasto de pressão. Para a primeira parte, iniciamos o tubo a velocidade de 27 metros por segundo e rotacionamos o cilindro em 180 graus com um passo de 10 graus. Assim, registramos a pressão encontrada a cada rotação e calculamos o coeficiente de pressão real para os diferentes ângulos. Posteriormente, calculamos o coeficiente de pressão ideal para os diferentes ângulos e analisamos graficamente os coeficientes de pressão em relação ao ângulo do cilindro. E repetimos o procedimento para a velocidade de 30 metros por segundo. Para a segunda parte, posicionamos o tubo de pitot na mesma altura do centro do cilindro e fixamos a velocidade do túnel a 30 metros por segundo e o tubo de entrada também foi fixado. Variamos a altura do tubo de saída em incrementos de 10 milímetros e registramos as duas medições principais de pressão estática. Com isso, foi possível determinar o coeficiente de arrasto de pressão e calcular a razão entre a velocidade ajusante do cilindro e a velocidade do escoamento. Esses foram os gráficos do coeficiente de pressão em relação ao ângulo do cilindro. A gente percebe que os dois perfis tiveram, tanto para a velocidade de 27 metros por segundo quanto para 30 metros por segundo, tiveram padrões onde a pressão real foi diferente da coeficiente de pressão ideal. Tá? Isso aconteceu principalmente no ângulo de 90 graus, onde essa diferença foi máxima. Essa relação é observada principalmente devido à relação entre a direção da velocidade do escoamento e a posição da tomada de pressão no cilindro. A gente percebe que quando os dois estão perpendiculares, a diferença entre o coeficiente de pressão real e ideal é maior. E quando eles estão mais próximos de paralelos entre si,
o coeficiente de pressão ele é mais próximo o coeficiente de pressão real é mais próximo do coeficiente de pressão ideal. Então a gente tem essa relação onde o erro absoluto máximo é maior em 90 graus. Isso pode ter relação também com as simplificações que a gente colocou no relatório, devido à consideração do escoamento como um D, como unidimensional, e que gera tantas simplificações das equações de continuidade, de energia e de conservação de quantidade de movimento. Bom, com relação ao arrasto, se puder voltar no gráfico, a gente utilizou, a gente plotou a curva da relação entre a velocidade de escoamento e a velocidade naquela posição, e a gente obteve uma curva para calcular o coeficiente de arrasto de pressão. Essa curva, a área sobre ela vai representar metade do CD, e a gente obteve essa área a partir da integração pela regra dos trapézios, usando um código em Python. Então, a gente obteve uma área do gráfico de 0,56 e um CD, que está errado, mas é CD, de 1,12, para uma velocidade de 30 metros por segundo. Isso teve uma consistência com o valor da literatura, que foi de 0,8 aproximadamente, para uma velocidade do túnel de 27,94. Isso porque, como a velocidade aqui é maior, consequentemente o arrasto vai ser maior, devido também à resistência do ar e ao descolamento do escoamento na superfície, que é o cilindro. Então, de conclusões, na primeira atividade a gente fala que a calibração do túnel ela foi fisicamente validada, principalmente devido à observação da velocidade de referência em relação à diferença de altura do manômetro de água, né? Então a gente pode afirmar que foi validada a calibração. O estudo do perfil de velocidades permitiu a gente entender como é que funciona a camada limite, como os efeitos do atrito, do arrasto, da continuidade térmica influenciam, né, no entendimento, né, no comportamento da velocidade do escoamento no túnel de vento. Então, com relação à atividade 2, a gente conseguiu identificar como a sustentação ela vai se suportar, comportar para diferentes ângulos de ataque do aerofólio, ainda que observamos alguns erros, principalmente com relação aos ângulos zero e aos ângulos maiores que os de stall, que não poderiam ter aquela sustentação que a gente calculou, mas a gente observou que pudemos determinar, de acordo com os ângulos 3, 6, 9, como funciona o comportamento, né, da distribuição de pressão para a geração de sustentação no aerofólio. Então, apesar das fontes de incertezas, a gente conseguiu determinar a sustentação. Com relação à atividade 3, foi possível identificar como a pressão ela vai ser distribuída com relação a um cilindro, em diferentes velocidades de escoamento. Então, a gente conseguiu identificar como a relação, né, entre o coeficiente de pressão real e ideal a partir da relação entre a direção do escoamento e a posição da tomada de pressão no cilindro, sendo essa o erro máximo, né, entre o coeficiente de pressão real e ideal quando eles são perpendiculares. Então, ademais das simplificações que nós utilizamos do escoamento B e o escoamento como incompressível, já que o túnel atua em Mach em torno de 0,1, a gente conseguiu tanto calcular o coeficiente de pressão real ideal e calcular um valor de arrasto de pressão justo e com a literatura. Então, a gente conseguiu observar que a pressão ela vai diminuir atrás do cilindro, principalmente em relação ao centro, e o coeficiente de arrasto de pressão vai aumentar. Em geral, apesar de todas as fontes de certezas e erros associados a alguns cálculos do relatório, nós conseguimos compreender os conceitos utilizados de dinâmica de gases e do escoamento em torno de vento e fazer um bom proveito da simulação do escoamento e voo real em laboratório. Obrigado a todos e é isso.